Boa tarde, pessoal. Vamos hoje falar sobre algumas passagens bíblicas e a questão de que se Deus testa ou não as pessoas, não é? Eu pretendo falar principalmente sobre um trecho bíblico que fala sobre o que seriam os homens agradáveis a Deus. Então vamos lá. Assim, ontem, uma senhora, que é testemunha de Jeová, ela mostrou para mim um trecho, Tiago 1,12, se eu não me engano, que ela diz que Deus não testa ninguém e que o sofrimento, todo o sofrimento que é o que o ser humano experimenta é culpa do diabo, que Deus não tem nada a ver. Mas existe uma passagem bíblica que que me interessa, em particular, sobre a questão do sofrimento humano. Porque todos nós, assim, nos fazemos perguntas sobre por que as pessoas sofrem, principalmente pessoas boas. Porque a gente tem aquela ideia de que não é para uma pessoa boa sofrer, não é? Mas hoje eu cheguei à conclusão que talvez não haja uma razão. E que se fosse questão de merecimento, só gente ruim sofreria. Então, sofrimento não é questão de merecimento. É claro que quem acredita em reencarnação irá falar sobre dívidas de outra vida. Como vemos, é uma questão muito complexa. Mas há uma passagem na Bíblia que me interessa em particular. E esta passagem, assim, eu não lembro o livro em que eu li estes versículos, mas diz assim: os homens agradáveis a Deus se provam pelo caminho da humilhação, e é pelo crisol do fogo que se purificam o ouro e a prata. Aí, assim, isso foi quando eu fiz a oficina de oração pela primeira vez, que leram este versículo para mim. Aí, eu refleti muito depois, principalmente depois que passou a época em que eu disse que eu não queria mais saber de religião nenhuma. Eu pensei, deve ser ótimo ser escravo, não é? Então os escravos eram todos agradáveis para Deus, já que eu acho que pouca coisa é tão humilhante quanto ser escravo. Aí imagine assim, uma mulher que apanha do marido, então ela é agradável a Deus, ela está passando por essa situação porque ela é agradável a Deus, então ela tem que passar por isso. Mas é claro que essas pessoas, esses religiosos, se a gente for bater de frente com eles e lançar essas questões, eles nunca saberão responder e darão desculpas. Eu ainda me lembro da mulher que me disse que tudo acontece com um propósito. Aí eu perguntei para ela, qual o propósito de uma criança ser abusada? Ela disse, Deus não tem nada com isso. Isso são pessoas ruins. Isso são pessoas ruins que fazem essas coisas. Como vemos, a gente nunca vai achar, talvez a gente nunca vai achar uma resposta. E eu só posso dizer uma coisa de tudo isso: não ouçamos pessoas que falam como se fossem donas da verdade, principalmente se forem pessoas religiosas. Porque não tem como saber, a gente não tem como saber. Veja, os grandes filósofos, teólogos, passaram a vida inteira se debruçando sobre essas questões. Eles chegaram a uma resposta? Não. Então, por que nós chegaríamos? Porque a gente pode achar que uma pessoa leiga teria uma resposta. A gente tem que desconfiar dessas verdades prontas. Temos que refletir por nós mesmos. É necessário que alguém seja escravo? Veja, poucas coisas são tão humilhantes quanto ser escravo, quanto ser traficado para virar escravo sexual, como acontece de muitas mulheres que viajam para outro país acreditando que vão ter um emprego, aí são forçadas a se prostituir. Uma criança que é abusada sexualmente. Aí eu achava esses versículos belíssimos. Hoje eles me enojam. Pensar que uma pessoa, porque ela é agradável a Deus, ela precisa passar por tudo isso. Eu penso, talvez não haja uma razão. E eu não acho que uma pessoa precisa passar por isso. Por um sofrimento, por tantos sofrimentos. Eu penso que tudo é questão circunstância. É questão de circunstância.
Eu não tenho as respostas, então, se eu não tenho as respostas, ninguém mais tem. Boa tarde a todos.